Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 31 de agosto, quarta-feira, vamos falar sobre o linfoma, um tipo de câncer que atinge os gânglios linfáticos. O ator Reinaldo Gianecchini é uma das vítimas dessa doença. Mexeu com o sentimento de todo o povo brasileiro e vamos fazer um programa para tirarmos as dúvidas, levarmos a informação adequada, correta, sobre este problema de saúde que é o linfoma. Os abraços vão para Ruth Nogueira Bezerra e sua filha Ana Vitória, de 4 aninhos, moradoras lá do bairro Jardim Los Angeles. Também para Andréia Rocha Cabral e seus familiares, moradores lá do bairro Vila Nhanhá. E para Marilza Albuquerque, moradora do bairro Zé Pereira. 3 bairros maravilhosos da nossa cidade, onde o programa Médico da Família tem uma audiência muito grande. Um abraço especial para todos vocês. O linfoma é um tipo de câncer que atinge os gânglios linfáticos. E o número de casos da doença aumenta cerca de 4% ao ano. As estatísticas apontam que no ano de 2009, mais de 9.000 pessoas tiveram o diagnóstico desta doença. O linfoma passou a ser bastante discutido nos últimos dias, depois que o ator Reinaldo Gianecchini anunciou que estava com esta doença. Muito disse-me-disse, muita informação trocada por pessoas muitas vezes não habilitadas, e por isso resolvemos trazer um especialista. Ele que é hematologista, nosso amigo Dr. Luiz Henrique Mascarenhas Moreira. Bom dia, Dr. Luiz Henrique. Bom dia, Dr. Paulo. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa, sabedor de tanto da hematologia como também do Conselho Regional de Medicina, do qual Vossa Senhoria é vice-presidente. É importante que nós possamos esclarecer, tirar as dúvidas da população do Mato Grosso do Sul, para que não vire uma tempestade, muitas vezes sem necessidade. Por isso fizemos questão em trazê-lo, e o nosso telespectador hoje vai ficar sabedor do que é o correto e o que não é certo, o que é lenda e o que não é a respeito desse tema. Do ponto de vista hematológico, o que é linfoma? O linfoma é uma neoplasia maligna, ou seja, é um tumor que afeta os gânglios linfáticos e todos os locais do organismo onde tenha a presença do tecido linfático, que é um tecido normalmente responsável pela nossa defesa, é um tecido que nos protege das infecções, das agressões que nós sofremos por bactérias, vírus e outros agentes infecciosos. Qualquer pessoa, Dr. Luiz Henrique, pode adquirir, ter este problema de linfoma? Criança, adulto, jovem, grávida, qualquer pessoa? Sim. Desde a infância até o idoso, o linfoma pode afetar. Existem períodos da vida em que ele afeta com maior intensidade. Nós temos um pico de incidência nos adultos jovens, na faixa dos 20 anos de idade, e depois uma incidência também a partir da faixa etária dos 40 anos, e que pode ir aumentando progressivamente com a idade, principalmente até a terceira idade. Tem alguma relação genética, familiar, ou é caso a caso? Não, o linfoma ele não tem a característica hereditária. O linfoma ele tem característica de estar ligado a algumas doenças virais e também a agentes do meio ambiente. Qualquer região do corpo pode ser acometida por essa neoplasia? Exemplo, nós temos gânglios aqui, que as crianças quando têm infecção de garganta ficam com gânglios. Os bebezinhos, quando tem as viroses, exantema súbito, ficam com gânglios aqui. Você que está em casa, e eu estou puxando para a minha área da pediatria para que você, mãe, não fique tão preocupada. Porque o que eu recebi de telefonema de mãe, preocupada se o filho vai ter linfoma, se tem, se essa doença do Gianecchini passa. Quer dizer, esses gânglios, qualquer um deles pode ser atingido ou tem um determinado com mais frequência? Não.
em qualquer local que existiu tecido linfático pode desencadear o aparecimento de um linfoma. Obviamente, naqueles locais onde há uma maior concentração do tecido linfático é que ocorre a maior incidência, que é justamente nessa região cervical. Mas, como muito bem lembrado por você, a maioria, graças a Deus, dos aumentos de gânglios, né, das adenomegalias, são de natureza inflamatória, reacionais a infecções virais ou bacterianas. Portanto, não há motivo para um pânico em relação a isso. A reação normal do nosso organismo é o crescimento de gânglios num processo infeccioso. Mas o linfoma pode afetar em qualquer local do corpo onde existiu tecido linfático. Como a gente leu no início, esse linfoma, essa neoplasia, ela está se tornando muito frequente. Por quê? Antigamente não se fechava um diagnóstico de linfoma, ou está tendo alguma alteração por conta de agrotóxico, por conta de alguns vírus, bactérias, que ele está se tornando mais frequente. O que está acontecendo? As duas coisas. Primeiro, o diagnóstico está sendo feito com maior facilidade, né? As pessoas têm maior acesso à rede de saúde, portanto, têm mais facilidade. E segundo, realmente, os agentes que provocam linfomas, está havendo uma maior disseminação. Então, por exemplo, os vírus que provocam o linfoma, existem vários tipos de vírus que podem desencadear o aparecimento do linfoma, e os vírus eles estão passando de pessoa para pessoa. É óbvio que depende de uma série de fatores que vão levar ao aparecimento do linfoma. E o outro fator é a exposição ao meio ambiente, ou seja, nosso estado, um estado eminentemente agrícola, as pessoas, os trabalhadores da área rural têm muito contato com agrotóxico, às vezes sem proteção adequada. E a gente percebe nesse meio um aumento do número de casos de linfoma. E embora que não tenha indústrias em grande quantidade, mas também os trabalhadores de indústria expostos a agentes químicos também têm uma maior incidência de linfoma. Dr. Luiz Henrique, esse tipo de câncer, o linfoma, pode matar? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje importantíssimo. É um tema que ninguém quer que essa doença atinja o seu familiar, mas nós temos que levar informações, até porque muito disse que disse, muita informação trocada. É importante que você saiba tudo sobre o linfoma. Estamos aqui com um especialista, hematologista, ele é o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, um médico que tem realmente na sua folha de serviço prestado a honestidade, as informações corretas, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, quer dizer, uma pessoa equilibrada para que possa levar informação a todos vocês, como as cartas e e-mails que nos chegaram por conta desse problema que atingiu o artista Reinaldo Gianecchini e também a nossa presidenta, a Dilma, que passou por esse quadro aí recentemente. Estamos aqui com o Dr. Luiz Henrique Mascarenhas Moreira. Dr. Luiz Henrique, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul está aguardando a sua resposta. Esse tipo de câncer, o linfoma, pode matar? Paulo, infelizmente sim. Um tipo de... O linfoma tem várias formas de apresentação. Então vai depender muito do tempo do diagnóstico, ou seja, quanto mais precoce, maior a chance de resultado positivo, e do tipo de linfoma, porque como deve ter sido muito bem divulgado pela imprensa, existem vários tipos. Então, dependendo do tipo, é que vai ter então o prognóstico, ou seja, se esse é linfoma de bom prognóstico ou é um linfoma de difícil prognóstico. Então, exige uma avaliação bem completa para a gente chegar, mas, infelizmente, ele pode matar. Se o diagnóstico precoce é tão importante assim, como que é feito o diagnóstico de linfoma? O diagnóstico de linfoma, para a pessoa que está nos assistindo em casa, ele deve sempre procurar assistência médica quando perceber o crescimento anormal de uma tumoração, principalmente em áreas do pescoço, sobre a clavícula, embaixo do braço, acompanhada, às vezes, de perda de peso, de febre, e que, na maioria das vezes, não está relacionada a nenhum processo infeccioso. Não está gripado, não está com tosse, não tem secreção nasal. Então, é aquela tumoração que normalmente não dói, ela é indolor,
a consistência dessa tumoração é mais endurecida, mais emborrachada, e começa a crescer, como a gente diz, sem mais nem menos. Então, quando surgir esse tipo de manifestação, deve procurar imediatamente um auxílio médico para chegar a fazer um diagnóstico precoce. As causas do linfoma. Então, como eu já disse anteriormente, vírus, né, existem vários agentes virais que provocam o linfoma. Nós temos aí uma grande incidência, infelizmente, nos portadores do HIV. Nós temos um vírus que o senhor deve ter muito contato no seu consultório, que é o vírus causador da mononucleose, que é o Epstein-Barr vírus. Né? O HTLV, que é um vírus que ele tem muita incidência na região do Peru e também na região do Japão. Aqui no Brasil nós temos uma certa incidência. Então esses agentes virais têm impacto no aparecimento do linfoma. E a exposição ao meio ambiente, como os agentes, como os inseticidas, herbicidas usados na lavoura e agentes químicos, principalmente aqueles derivados do petróleo, benzeno, indústria petroquímica, onde existe uma exposição maior a esse tipo de produto. Tem tratamento. Se for pego no início, diagnosticado precocemente, a chance é maior de você obter a cura e salvar uma vida. Como é feito esse tratamento? É no ambulatório, é em casa, é no hospital? De que forma é feito? Bom, o tratamento ele pode ser, basicamente ele é feito através de quimioterapia, podendo usar outros tratamentos auxiliares, como radioterapia, e depende muito do caso e da forma como o paciente se apresenta. Se ele se apresentar de uma forma ainda, um estado geral bom, você pode fazer o tratamento ambulatorialmente, sem internação. Mas se ele já chegar com uma forma um pouco mais agressiva, já com algum tipo de problema mais sério na sua saúde, então nós internamos e esse paciente passa a fazer o tratamento internado. Durante o tratamento, existem cuidados especiais para com este paciente? O que nós sempre recomendamos é que esse paciente, durante o tratamento, ele tente manter a sua vida a mais tranquila possível, sem estresse, sem se exagerar no trabalho, no exercício físico, uma alimentação equilibrada, né, evitando contato com pessoas doentes que possam lhe transmitir alguma doença infecto-contagiosa. Então, todos aqueles cuidados que um paciente portador de um tumor, de um câncer, tem que tomar durante o seu tratamento. Existem formas de prevenção, vacina, algum tipo de prevenção para o linfoma? Não, não existe nenhuma vacina, né? Existem formas, já que a gente tem essa incidência grande no meio de exposição a agentes externos, a prevenção, né? O uso de equipamento adequado, né? Proteção individual. E quanto à questão dos vírus, a prevenção que todos nós devemos tomar, né? E orientar, né? Com relacionamentos, a prevenção, uso de camisinha, não utilizar seringas, né? Nem contato com sangue contaminado. A prevenção que todos nós devemos tomar em relação a esse contágio. Estatisticamente, tem crescido porque o diagnóstico está sendo mais eficaz e por conta da exposição que está sendo mais frequente, mas estatisticamente, existe uma média em termos de população do Mato Grosso do Sul? Existe algum trabalho, ou aqui em Campo Grande, existe algum trabalho que demonstra por quantos mil habitantes que nós temos essa incidência, ou ainda, por ser muito recente esse crescimento, não temos uma estatística definida? Não, recente nós não temos estatística, né? Nós temos um dado mais genérico do Brasil inteiro, onde se estima que em torno de 5% do total de cânceres, de todas as variedades, são compostos por linfoma. Então, está aumentando, infelizmente, essa incidência. No Mato Grosso do Sul, a gente não tem uma estatística mais adequada para informar. Provavelmente teremos, porque todos os hospitais que fazem parte da rede de tratamento estão fazendo levantamentos. É um levantamento retrospectivo. Acredito que em mais, até o final do ano, início do outro ano, a gente já tenha um dado mais consistente para oferecer. Para as pessoas que gostam do artista, que apreciam o seu trabalho, a sua beleza, a presidenta Dilma teve, segundo foi noticiado, um linfoma e está lá firme e forte, se elegeu presidenta da República, está nos representando hoje como a principal mandatária à frente do nosso país. Existe possibilidade também deste artista recuperar a sua saúde, ter uma vida normal daqui para frente?
É o que todos nós desejamos, né? É claro que as informações que nós temos são muito superficiais em relação ao tipo de linfoma que ele apresenta, mas se for um linfoma de bom prognóstico, como foi o da presidente Dilma, provavelmente ele terá uma boa evolução e poderá se curar desse linfoma e voltar às suas atividades como artista conhecido que ele é e benquisto por todos. Dr. Luiz Henrique, eu quero agradecer a sua presença, dizer que com certeza foi muito útil para toda a população do Mato Grosso do Sul, esclareceu, e aí agora as pessoas vão até saber como evitar, se tiver algum problema, já procurar o médico, não ficar esperando, achando que é uma cachumba, que é alguma outra coisa. Vai ao médico, se for uma cachumba o pediatra vai te falar, se não for, ele vai encaminhar para o especialista. E o programa está sempre à disposição. Agradecer a oportunidade, Paulo, para esclarecer a população sobre essa doença. Esperar que todos esperamos que o ator Reinaldo Gianecchini tenha um sucesso no seu tratamento. É isso aí, gente. Se existem mais críticas, sugestões, denúncias sobre outros assuntos ou sobre este mesmo, fale com a gente. Anote aí os nossos endereços. Nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia. Que Deus nos dê coragem para aceitar as coisas que não podemos mudar. Coragem para mudar o que pudermos e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa é a grande lição que a vida nos traz. Porque tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. Muitas vezes a nossa vontade não é imediatamente a vontade do Pai. Mas com fé, com perseverança, nós vamos atingir os objetivos. No próximo programa vamos falar sobre o rompimento dos fisioterapeutas com os planos de saúde. Quero aqui dizer que hoje é quarta-feira, dia da novena da Perpétuo Socorro. Daqui a pouquinho, às 18 horas, estarei aí com vocês no Santuário de Perpétuo Socorro. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã.